Olá, meus amigos! Espero que tenham gostado de nossa primeira aula e estejam bastante empolgados para o resto do nosso curso. Saiba que você é muito importante para a gente e que esse curso foi desenvolvido com todo carinho e respeito para você que acredita no nosso trabalho e que está dedicando o seu tempo para aprender sobre a reforma trabalhista. Creio que vocês lembrem que terminamos a nossa aula passada tratando sobre o teletrabalho. Lembram? Pois bem, na aula de hoje daremos continuação aos nossos estudos a respeito desse tema e de tantos outros que sofreram alteração. Sugiro que você acompanhe o nosso material de aula para facilitar os seus estudos. Vamos lá? A reforma nos apresentou um novo capítulo na CLT. Capítulo esse que se refere ao teletrabalho e está regulado do artigo 75A até o artigo 75E. Vejamos o nosso slide 1. A respeito desse capítulo, podemos dizer que ele traz a diminuição da necessidade de espaços físicos pelo empregador. Afinal, pensem bem, é desnecessário que um escritório de advocacia, por exemplo, ocupe 4 ou 5 salas de um prédio, se os advogados podem desempenhar suas atividades em casa e fazerem reunião uma vez por semana ou de 15 em 15 dias no escritório. Com a virtualização dos processos, então, a necessidade de um espaço físico se torna cada vez menor no meio advocatício. Além disso, todo o trabalho pode ser recebido e enviado por e-mail, orientações podem ser enviadas por WhatsApp e dúvidas podem ser dirimidas até por ligações telefônicas. Sem sombra de dúvida, os gastos do empregador diminuem bastante, pois não há o gasto excessivo com aluguel, telefone, água e etc. Inclusive, há empregados que produzem muito melhor desenvolvendo suas atividades de casa, pois não perdem tempo e não se estressam com o trânsito, formalismo de vestimentas, entre outros. Particularmente, sou a favor do teletrabalho e consigo enxergar seus pontos positivos. Entretanto, a reforma trouxe uma quantidade de ônus a serem suportados pelo trabalhador que podem gerar muitos prejuízos. Há a possibilidade, por exemplo, de que todos os gastos com a manutenção e aquisição dos equipamentos fiquem a cargo do empregado. O que quer dizer que ele terá que comprar os seus objetos de trabalho e arcar com todos os gastos provenientes deles. E para que esse ônus excessivo aconteça, basta que haja previsão no contrato. Além disso, a nova legislação retira do empregador a responsabilidade quanto às doenças ocupacionais, vez que o empregado assina um termo de responsabilidade. Ou seja, os empregados que trabalham com digitação em home office não estarão mais amparados pelas indenizações e direitos previstos quando da aquisição de doenças por esforço repetitivo, por exemplo. Logo, não há dúvidas de que ainda ocorrerão muitos debates e discussões a respeito do tema. Vamos falar de coisa boa? E o que é coisa boa para o trabalhador? Férias, meus queridos. Por isso, já adianto para vocês que houve alteração no artigo 134 da CLT. Vejamos nosso slide 2. Amigos, quanto à alteração prevista nas férias, a única lesividade que consigo ver se refere aos menores de 18 anos, que, via de regra, são estudantes e faziam coincidir as férias escolares com as férias do trabalho. Entretanto, até mesmo para os menores de 18 anos, o parcelamento no gozo das férias do trabalho não impede que eles aproveitem as férias escolares. Fácil parcelamento das férias poder coincidir com o período letivo. Ademais, as férias que antes só poderiam ser parceladas em 2 períodos, passam a ser parceladas em até 3 períodos e o início das férias não pode anteceder feriado ou dia de repouso. Agora, vamos passar ao tratamento de um tema bastante delicado, principalmente aos colegas advogados, que se refere aos danos extrapatrimoniais. A nova redação da CLT
trará uma série de observações que devem ser seguidas pelos magistrados e pelas partes. Observações essas que constarão do artigo 223-A até o artigo 223-G. Essa alteração, sem sombra de dúvidas, mudará o rumo das reclamações trabalhistas que são apresentadas por alguns colegas. Afinal, não podemos negar que a Justiça do Trabalho se tornou a loteria do dano moral. Deixo claro que nos meus anos de militância tenho advogado para empresas e para empregados, não possuindo um apego maior pela causa de um ou de outro. Logo, não estou trazendo à baila uma visão patronal ou antitrabalhador. Entretanto, não podemos negar que, não raro, vemos reclamações trabalhistas milionárias face pedido de dano moral totalmente desproporcional, prejudicando assim os colegas que têm zelo no desempenho de seu trabalho e apresentam um dano moral real que acaba sendo desvalorizado pelo vício que se criou. A maior dificuldade que vislumbramos quando da análise dos artigos se refere ao parágrafo 1º do artigo 223-G. Vejamos o nosso slide 3. Preliminarmente, podemos destacar que não há dúvidas de que a indenização percebida pelo empregado será de, no máximo, 50 vezes o último salário. Entretanto, surge uma dúvida bastante coerente com a redação do texto, que se refere a como provar e avaliar a gravidade do dano ou ofensa para poder quantificar em salários. Apesar de contarmos com uma grande leva de magistrados coerentes e que conseguem sopesar as realidades vivenciadas pelas partes, não há dúvidas de que muitos empregados e empregadores podem sair prejudicados com essa análise da natureza da ofensa, tendo em vista de que se trata de um posicionamento totalmente pessoal de quem está julgando. Por exemplo, para um magistrado X, a perda de um dedo pode ser considerado uma ofensa de grau leve. Para o magistrado Y, a perda de um dedo é uma ofensa de grau médio. Viram a dificuldade? Pois é, mas essas são cenas dos próximos capítulos da história do nosso país. Outro assunto que tem causado uma certa aflição social e com bastante razão é a condição da gestante ou lactante que tem ambiente de trabalho insalubre. Por isso, vamos analisar agora o artigo 394-A da CLT. Vejamos o nosso slide 4. Percebam que a redação anterior não cogitava a hipótese de empregada gestante desenvolver suas atividades em ambiente insalubre, o que fazia que a existência de gravidez permitisse o redirecionamento da empregada para atividades salubres. Com a reforma, as gestantes só serão compulsoriamente afastadas nas atividades entendidas como de insalubridade em grau máximo, sendo necessária a apresentação de um laudo médico nos casos de insalubridade de grau médio ou mínimo. Ou seja, para que a gestante possa ser afastada da condição de insalubridade, via de regra, será necessária a apresentação de um laudo médico que justifique os riscos daquela atividade para a saúde da gestante e do bebê, condição que também se aplica para a empregada lactante. Além disso, o contrato de trabalho da mulher sofre outra alteração no que diz respeito à previsão do artigo 396 da CLT. Vejamos o nosso slide 5. Com a reforma, os intervalos de descanso de 30 minutos poderão ser negociados por acordo individual. Aqui pode haver uma modificação positiva se o empregador entender a necessidade que a mulher tem de ficar com seu filho pequeno e conceder tais intervalos de uma única vez, ou seja, 1 hora contínua no final do expediente, por exemplo. Se a mulher tivesse 1 hora contínua ou 1 hora a menos de trabalho, com certeza ela ganharia 1 hora a mais para ficar com seu bebê.
Afinal, grande parte dos empregados não moram tão próximo ao local de trabalho a ponto de 30 minutos de intervalo serem suficientes para a realização de uma boa amamentação. Destacamos agora para vocês outra alteração importante que se deu com a criação de um artigo para tratar da condição de autônomo. Vejamos nosso slide 006. Creio que esteja claro para vocês que os requisitos que estudamos nas primeiras aulas de Direito do Trabalho para classificar um trabalhador como um empregado ou não caem por terra. Percebam, inclusive, que o artigo 442b enfatiza que o trabalhador não se enquadrará nos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, mesmo que desempenhe suas atividades de forma contínua. Viram como a modificação em tudo que já estudamos em Direito e Processo do Trabalho aconteceu? Mas calma aí, que a parte mais polêmica da nossa segunda aula ainda vai começar. A reforma nos traz uma nova modalidade de trabalho, o trabalho intermitente. Aposto que muitos de vocês que nos acompanham sequer já tinham ouvido falar em trabalho intermitente, não é mesmo? E há uma razão muito clara para isso. A CLT não o previa. Vejamos nosso slide 7. Como pode ser observado, infelizmente, o contrato de trabalho intermitente traz mais uma forte alteração em tudo que conhecíamos como direito do trabalho. Afinal, fica claro que o contrato de trabalho intermitente transfere para o empregado o risco da atividade que antes era do empregador. Perceba que o trabalhador vai ter períodos de prestação de serviço e outros não. Ou seja, as atividades só serão prestadas quando o empregador necessitar, tiver uma grande demanda de serviço. Pode ser que essa prestação de serviços só venha a ocorrer uma ou duas vezes em algumas semanas e, em outras, o trabalhador tenha que trabalhar todos os dias. A princípio, alguns colegas poderiam confundir tal situação como algo benéfico para o empregado. Porém, o empregado de trabalho intermitente só recebe salário pelos dias trabalhados, assim como férias e 13º salário também só são pagos de forma proporcional aos dias de prestação de serviço. O que quer dizer que para um pai ou mãe de família, o contrato de trabalho intermitente é bastante arriscado, pois não permite que se tenha uma renda fixa e assim se possa arcar com os gastos da família. Além disso, se vocês fizerem uma análise do novo artigo 452A, verão que o trabalhador intermitente que for convocado para a prestação de um serviço e não comparecer, arcará com o pagamento de uma multa. Isso mesmo, amigos, uma multa. Multa essa que corresponde a 50% da remuneração que seria devido por aquele dia de trabalho. E só para finalizar a questão do trabalhador intermitente, notem que ele não terá condições de complementar sua renda com outra atividade, pois, embora ele passe dias sem prestar serviço, ele não tem como prever que dias terá que trabalhar. Vamos prosseguir? Outra alteração que ocorreu se refere à criação do artigo 448A, que modifica um pouco as obrigações que conhecíamos na redação originária da CLT. Pela redação originária, quando havia uma sucessão de empregadores, as obrigações trabalhistas referentes aos empregados que já estavam no contrato quando da sucessão, via de regra, eram de responsabilidade do sucedido por até 2 anos. E estas passam a ser do sucessor. E o sucedido só irá responder de forma solidária se for comprovada fraude na transferência. Vejamos nosso slide 8. Aqui, o problema claro que surge será a dificuldade que o empregado terá para provar a existência de fraude e, assim, poder pedir judicialmente a responsabilização da empresa sucedida. De acordo com o que estudaremos mais à frente,
Nos artigos que se referem ao processo do trabalho, vocês verão que o impulso oficial, que era típico da execução trabalhista, deixou de existir. Ou seja, toda a responsabilidade de execução vai passar para o empregado e seu patrono, fazendo que o êxito em uma execução seja algo difícil de se verificar. Um tema que passou a ser regulamentado pela legislação após tantas decisões dos tribunais superiores se refere à vestimenta de trabalho. Vejamos nosso slide 09. Vejam que a redação do artigo é clara quanto à licitude de logomarcas no fardamento utilizado pelo empregado. E por que esse artigo foi criado? Foi criado porque, não raro, empregados acionavam o judiciário com fins de garantir indenizações pelo uso de suas imagens com fins de fazer propaganda. Vamos exemplificar? Luana trabalha em um supermercado e nas costas do seu fardamento estão as logomarcas de alguns produtos que são vendidos pelo empregador. Sabão W, carne G, detergente H, entre outros. Quer queira ou não, no momento em que Luana estava com o fardamento, ela estava realizando a propaganda daqueles produtos. Propaganda essa que não era remunerada, pois a empregada só recebia o salário. Ainda que de uma forma sutil, a imagem de Luana estava sendo utilizada para que os produtos fossem promovidos de forma gratuita, tendo em vista que nada lhe era pago quanto ao uso de sua imagem como garota propaganda. E era exatamente esse uso de imagem que fazia que muitos empregados recorressem ao judiciário e, ainda que não em primeira instância, mas em vias recursais, conseguissem uma indenização pelo uso de sua imagem, uma indenização por danos morais. Inclusive, no final de 2016, a SBD I1 já vinha se manifestando de forma categórica quanto ao cabimento de indenização por esse dano à moral e à imagem do empregado. E, para finalizar a nossa segunda aula, vamos falar sobre as alterações nos artigos que tratam de remuneração. Sabemos que são inúmeras mudanças para análise, estudo e que isso gera um pouco de medo e apreensão em vocês. Mas não se preocupem, o nosso objetivo é que vocês finalizem esse curso com o máximo de informações possíveis para viver esse novo direito e processo do trabalho. É claro que a quantidade de modificações legislativas nos leva à necessidade de realizar uma reciclagem em tudo que já estudamos na graduação, na pós-graduação e, no seu caso, que ainda é estudante, pode ser que tenha estudado a legislação antiga no semestre passado. Mas não desanime. Estamos aqui com você e para que o seu aprendizado seja o melhor possível. Vamos prosseguir? Pois bem, voltando ao assunto remuneração, trazemos uma alteração bem importante no que se refere ao artigo 457 da CLT. Vejamos o nosso slide 10. Pela análise da alteração legislativa, verificamos que houve uma perda significativa para o trabalhador, tendo em vista que as importâncias habituais como prêmios, abonos e diárias deixam de contar como base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, gerando prejuízo nos valores de aposentadoria que serão drasticamente reduzidos. É provável que surjam incidentes de inconstitucionalidade em relação a essa alteração, tendo em vista que há triste tendência que as futuras aposentadorias sejam em valores ínfimos, prejudicando a dignidade da pessoa humana. Por fim, fazemos um adendo ao artigo 458 em seu parágrafo 5º, que traz a mesma ideia do artigo anteriormente citado no que condiz às verbas que não integram o salário. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, que tenha sido um encontro bastante produtivo e nos vemos na nossa terceira aula. Forte abraço!